Então, boa noite para todos. E eu diria que Jesus, esse divino amigo, nos abençoe a todos, nos permeie com sua paz, com sua misericórdia. E eu convido a vocês para que nos preparemos para esse momento que eu acredito que todos nós, assim, é muito especial. Quando nós ficamos aqui num intercâmbio sutil, mas verdadeiro, de criaturas com o Criador. Não só na condição de receber, mas, sobretudo, de dar. De dar a nossa contribuição, a nossa parcela, a todos que estão nesse porto seguro nessa noite. Sabe, encarnados e desencarnados, que hoje constitui a maioria. Então, que a nossa vibração de amor chegue até Deus, como de gratidão por mais essa noite, por mais essa oportunidade, por mais esse intercâmbio de amor, pelos amigos que nos visitam na noite de hoje. E que essa vibração, chegando a Deus, Senhor da vida, ao divino amigo Jesus Cristo, acrescida do amor de ambos, vai retornar, trazendo assim as bênçãos da esperança a tantos os aflitos que permeiam hoje no planeta. Graças te rendemos, Senhor, por hoje, por esse momento e por todos os dias da nossa existência. Que assim seja, Senhor. Acho que eu preciso arrumar aqui, ou puxar esse objetinho para cá. O que o senhor acha melhor? Puxar um pouco. Aqui, pronto. Você vai precisar da luz para ler também? Sim, deixa a luz. Olha, porque muitas vezes a gente busca falar assim de tema que precisamos ouvir. E eu diria, os meus ouvidos são os mais próximos e que eu necessito, porque nada acontece por acaso. E dessa vez assim eu pensei, um momento em que a doutrina espírita desponta no cinema, através do valoroso missionário Allan Kardec, o momento em que o Senado homenageia Kardec, momento em que a mídia, através da Folha de São Paulo, 2 de junho de 19, diz que a ciência espírita está chegando à universidade. Universidade de Minas Gerais, Juiz de Fora, pesquisa sobre vidas pregressas, estuda sobre a reencarnação. Aí eu diria assim, não seria o momento, o seu Gui falou de apreço. Apreço, seu Gui, é algo maravilhoso de respeito, de gratidão. Não seria esse o momento para a gente homenagear esse valoroso missionário, a doutrina através de Allan Kardec, através de Jesus, falando dela? Então eu pensei, não que não saibamos, mas é reativar a nossa memória para as coisas que essa doutrina nos beneficia, que muitas vezes ficamos indiferentes. E não pode, porque ela é demais, é fantástica, é majestosa mesmo, e nos vislumbra tantas coisas que é muito importante para a nossa caminhada. Olha, essa obra, O Espírito da Verdade, essa edição é a 8ª, e ela data de 1992. E ela traz aqui não é mensagem, é relato de fato verídico na mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. Esse livro, quando os dois tinham essa parceria, mas essa mensagem foi psicografada pelo médium Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva. Então, se me permite, eu poderia, assim, que eu li umas 10 vezes, que acho maravilhosa, a ponto da gente emocionar, eu poderia contar, mas a gente aprende que quem conta um conto, ou tira um ponto ou aumenta um ponto. Então, eu não quero, porque é algo que é um relato de um espírito, de um fato acontecido em Paris de 1860, a época de Kardec.
Olha o que Hilário Silva fala. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, e a promissora venda de livros, apesar disso tudo, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Abre aspas. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente. Tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível. Julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo, vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho o meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me de dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena e acabei planeando suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia, dias de angústia. Em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Fecha aspas. Aqui termina a carta. Aí vem o Espírito falando. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data, o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme: salvou-me também.
Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro no peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta radiosa da esperança. Era preciso continuar, desculpar injúrias, abraçar o sacrifício, desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e enxugou uma lágrima. Espírito Hilário Silva, o espírito da verdade. Então, amigos, aí eu diria, começando pela lição que ele leu, pela mensagem de preito, não teríamos nós que rendermos esse apreço, esse preito de gratidão a Jesus, que nos permitiu, a Kardec, esse missionário valoroso, não é? E a essas entidades sublimes que trouxeram para nós tudo isso. Por isso que, então, hoje, fazer assim uma breve exposição, que todos sabem, mas é sempre a gente lembrar alguma coisinha do que representa a doutrina espírita no cotidiano das nossas vidas, nas ações da nossa vida, ou seja, na nossa experiência de vida em todas as reencarnações, e nessa tivemos a felicidade de estarmos convivendo com ela, estudando ela. Então, grandiosa e benéfica é mesmo a influência da doutrina espírita no progresso da humanidade. E o objetivo maior é no progresso moral da humanidade. Não só pelas claridades que ela espalha, mas, sobretudo, pelas bênçãos que ela dissemina, porque quantos corações ela não consola. Olha, então, há mais de 20 séculos, seriam mais de 2000 anos, com Jesus Cristo veio à Terra, né, a mensagem de amor para redimi-la. Passaram-se mais de 2 anos, nós estamos ainda assim, né, meio que devagarinho na nossa caminhada, mas vamos entender isso daqui a pouco. E o que é muito importante, 2000 anos depois, a obra do Espiritismo, vejam vocês que não invalida em nenhuma, mas não invalida em nenhuma das peças dessa obra de Jesus, de sua estrutura doutrinária, muito pelo contrário, a palavra do Evangelho vem complementar. 2000 anos depois, a lei de amor que Jesus trouxe para nós e a doutrina explicando-a em espírito e em verdade. Porque não há quem não entenda esse Evangelho que chega até nós e que ela divulga aí todas as segundas-feiras, tem o curso às 19h30. Então, eu diria assim, ó, Emmanuel, essa é uma frase de Emmanuel. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é o aperfeiçoamento moral da humanidade em todos os mundos. Emmanuel cita no livro A Religião dos Espíritos. Então é isso. O Espiritismo, vejam vocês a sua importância, que é considerada a terceira revelação divina. Moisés, Jesus e a doutrina, a codificação espírita, terceira revelação divina, destituída que é de rituais, de alegorias, de formas, não é? E por sua feição eminentemente consoladora. Por isso que Jesus, quando disse que ia mandar o Consolador, e mandou mesmo, por sua feição assim, eminentemente consoladora, o que acontece? Restaurou as verdades cristãs, meus irmãos.
derramando assim no coração de todo mundo esperanças, esperanças puras, porque aí a gente sabe o que nos acontece, de onde viemos, para onde vamos, o que vislumbra a nossa jornada, que nada termina ali no túmulo, não é? Então, a gente sabe o porquê do amor, o porquê do trabalho, o porquê de estudar, o porquê de tolerar, sabe? Então, é muito valorosa essa doutrina. Tanto que os deserdados, os que sofrem, os que passam por provações difíceis, provações dolorosas, e que não são poucos, não é? Isso aí é tudo numa afirmação daquele preceito evangélico de 2000 anos atrás. Bem-aventurados e consolados serão os aflitos. Veja a correlação dela com essa doutrina de Jesus e a doutrina dos espíritos através de Kardec. É algo assim fantástico. Mas aí existe assim, questiona-se, né? Pode questionar, os outros questionam quando desconhecem. Mas como alguém pode, de ser ditoso, se sofre? Ele vai ser alegre porque sofre? Como ele pode ser resignado com a dor se ele não sabe por que sofre? Mas a doutrina espírita, ela responde, ela elucida, ela explica a causa dos sofrimentos da nossa vida, não é? Situada, vamos dizer assim, via de regra, em vidas transatas, em vidas que já se foram, que não foram poucas, que também pode acontecer na atual experiência, na atual encarnação. A gente pode se comprometer também, e o sofrimento vir, resultado da nossa ação, da nossa escolha, dessa liberdade fantástica que Deus nos deu, que é a liberdade de escolha. Mas isso não é fantástico, a sabedoria de Deus, que permite a você escolher a sua jornada, o seu caminho. Por isso o Evangelho, a cada um de acordo com suas obras. Então, é tudo muito maravilhoso, assim, que nada contradiz coisas de 2000 anos que vêm bater com as coisas de agora, da atualidade, né? E ela explica, então, a finalidade do sofrimento, que é interessante, como sendo uma crise salutar. Olha que coisa bonita que coloca, né? A finalidade do sofrimento é uma crise salutar que produz a cura espiritual. Por quê? Você passa a entender, te cura, e isso te permite assegurar a confiança, a serenidade, instalar a esperança, e até assim a gente ser feliz, sabe? E assim, é tão fantástico, porque assim, eu vou colocar não toda religião, mas todo segmento religioso, todo, fala de penas e fala de recompensas. No entanto, a doutrina espírita, ela elucida. O que ela nos mostra com relação às leis que transatam a nossa vida? Que nós seremos o quê? Que nós vamos colher, que todos nós colheremos conforme a plantação que houvermos lançado à vida, a nossa semeadura. Entende? Então, não tem penas e recompensas. Ela nos traz isso, e isso que nos leva a pensar, até a pensar, como o Nelson falou, cuidar dos pensamentos, cuidar das ações, cuidar das escolhas, porque é isso que a gente se compromete. É bem aí que nós vamos fazendo a nossa história, que não é para o vizinho, que não é para a família, é para a gente mesmo, porque é um patrimônio que nós levamos dessa para milhares de vida, que está lá, que é tão interessante como a nossa forma perispiritual vai acumulando. É um computador que nunca tem que deletar nada. Milenares de vida e vai ficando. Percebeu só? Tudinho registrado. Então, esse computador não há necessidade de ficar cheio de deletar porque bloqueou. Não, nada se perde ali. Não tem jeito. Podemos, assim, enganar as leis humanas, mas a nossa vida, a nossa história é nossa, e a Deus temos que dar conta. Isso não tem dúvida.
Então é isso, meus irmãos. Então ela nos mostra isso, que o sofrimento não é por castigo de Deus, não, porque Deus é Pai, muito pelo contrário, mas por um abençoado mesmo, ensejo de resgate, de oportunidade de resgate dos nossos próprios erros de vidas que já se foram, nas experiências que já se foram. Então veja porque ela dá esperança e dá consolação, porque se compreendemos o porquê sofremos, então nós encontramos consolação na justiça, veja bem, na certeza da justiça, do sofrimento reparador. Ninguém sofre por acaso, nem de graça. Então, é um sofrimento reparador. Entendendo isso, nós vamos ficar resignados se estivermos numa cadeira de roda, se muita gente vai dar um mergulho, quebra o pescoço, como tive um amigo muito próximo, não mexe nada a não ser os olhos. Entende? Então, tendo esse conhecimento, a gente aceita essa dor com resignação. Então, para alguns incrédulos, aí vem a pergunta, como que pode ser feliz de todos com a dor? Mas não é assim não, mas a gente entende. É como o trabalhador. O trabalhador, ele se sujeita àquele trabalho de 10 horas, de 12 horas, no sol, no frio intenso, no perigo, de todo jeito, porque lhe garante o salário que lhe provê a vida material. E o espírita aceita o sofrimento porque lhe garante a vitória sobre si mesmo, a vitória no mais além, porque é como se tivéssemos quitado uma promissória. Vocês viram como a gente fica aliviado quando consegue pagar uma conta? É mais ou menos isso. Então, a gente fica muito aliviado quando a gente está quite com a lei divina. Que essa está aí mesmo, tomando conta de nós. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, além de tudo isso, fala da destinação da Terra. Aí eu pergunto, quem de nós não sabe que estamos vivendo num momento de transição planetária? Que a lei do progresso e da evolução é uma lei divina e que ela não é estática, não, tudo evolui. E que Deus é tão Pai, Jesus é tão irmão, que nos deu recursos para nos prepararmos para essa mudança. Então, nós temos aqui a doutrina, Então, nós temos que mergulhar para recursos, para a gente... Porque esse mundo que está por vir, que é um mundo de resignação, ou regeneração, depende de nós, porque não é batendo a varinha mágica que ele vai chegar. É exatamente a nossa mudança, para que possamos, que essa terra maravilhosa, essa terra-mãe que nos acolhe, que nos abriga, então ela vai estar melhor daqui, sabe Deus quanto tempo, mas que nós poderemos ser os futuros abrigados, acolhidos nesse mundo melhor. Mas depende de nós, depende muito de nós. A sua posição de consolador prometido, segundo a referência de Jesus, dá a condição dela ajudar os homens, de ajudar a nós mesmos, o progresso da sociedade. Por quê? Porque ela é clara, ela é transparente, ela é aquilo que a gente precisa, porque ela, assim, ela vislumbra para a gente, ela descortina para a gente horizontes, assim, fantásticos, que a doutrina tem do nosso futuro, do nosso amanhã. Então, é isso que nos leva, entende, a acreditar, a estudar, para que possamos um dia estarmos em consonância com os seus preceitos. Porque hoje a gente está estudando, está buscando aí. Mas a visão que ela descortina para nós, a visão de todos nós, é fantástica. Sabe por quê? Ela se fundamenta no Evangelho de Jesus. Se fundamenta no Evangelho de Jesus e no que mais? Na moral do ser humano. Na moral do ser humano, na busca para a sua perfeição espiritual. Porque, muitas vezes, não que não saibamos, mas nos esquecemos que somos espíritos eternos, viajores do tempo, do espaço, e que precisamos cuidar dele. Por isso que ela se consolida nisso, entende? Na nossa busca para a evolução espiritual. Porque, muitas vezes, a gente pensa em tudo, na forma física, em tudo que é para melhorar a aparência, que é bom.
Meu Chico Xavier dizia que usava boina para não constranger as pessoas com sua careca. Então, nós temos que cuidar do patrimônio sagrado, que é físico, que é o corpo, porque ele nos permite ser o veículo para o espírito atuar. Só que, na verdade, com muito mais força, com muito mais empenho, com muito mais boa vontade, nós temos que cuidar desse espírito, porque ele é imortal. E é ele que precisa um dia ser luz. É ele que precisa um dia ser luz. Então, é isso, meus irmãos. E outra coisa que a doutrina nos faz entender, o imperativo de que só pelo amor construir os fundamentos de um mundo feliz. Se hoje nós temos o recurso, sabemos o que é amar o outro, por que não usamos desse recurso para construir, para ser os fundamentos desse novo amanhã, que vai ser a terra de regeneração, que vai ser um mundo feliz? Então, ele fala que esse imperativo de só pelo amor, não deixa nos esquecer, para construir esse mundo feliz. Sabe por quê? A doutrina espírita trabalha na intimidade nossa, sabe, no íntimo nosso. Então, trabalhando no íntimo nosso, porque ela quer nos tornar melhores, quer tornar o homem melhor, bom, digno, honesto, culto, inclusive honrado. Atributos esses que vai fazer parte o quê? Que vai definir a humanidade desse mundo feliz que nós estamos esperando e que não podemos nos esquecer que depende de nós, porque aí todos os homens serão operosos, serão cultos, serão honrados e humildes, que é o que está faltando hoje na nossa atualidade. Agora, tem aquilo que a gente sempre fala, que eu não sei se eu qualificaria como dificuldade ou como problema, que é, por exemplo, a gente aprende, mas talvez não apreendemos, não retemos em nós os ensinamentos desse evangelho de luz, dessa doutrina tão abençoada que é a doutrina dos espíritos. Então, talvez por isso, nós ainda estamos um pouco na retaguarda. A gente não estamos evoluindo à medida que o intelecto está evoluindo. Vocês veem, a gente compra um celular hoje, amanhã já está ultrapassado. E são tantas coisas que a gente pode citar que agora não me vem na cabeça, entende? Mas nós ainda, no sentimento amor, porque o nosso amor ainda é possessivo, não é? Eu digo assim, eu amo meu neto, meu filho, sabe? Meu companheiro de luta, 50 anos, aliás, fizemos de casado esse ano. Entende? Então, a gente é tudo meu, mas o amor tem que ser universal. Um dia, certamente, a gente vai chegar lá. Pode demorar um pouquinho, mas é da lei evoluir. Então, certamente, nem que seja à força, mas é melhor a gente ir desenvolvendo assim, ou aprimorando, 2 sentimentos, que é esforço próprio e boa vontade. A vontade, grande potência da alma, não pode ficar adormecida. Temos que deixar a chama nos dominar, assim como da fé, assim como da paz, porque é tudo construção nossa, né? Então, é isso. Então, nós estamos ainda... Mas tem uma coisa que nos consola. Convém, assim, lembrar, você entendeu? Que todos, vamos dizer assim, a grande maioria dos que se agregam às fileiras de luz da doutrina espírita, o que acontece? Trazem o seu passado. Seu passado que nem sempre não é? É aquele passado cheio de imperfeições, de vícios, de erros, de assim, distorções, acumulados em várias experiências, em longas e várias experiências de vida. Aí, por isso a gente então tem esse consolo. Não se pode mudar a transformação moral da noite para o dia. Então, nós vamos caminhando. Vamos caminhando, porque dificilmente se corrige, meus irmãos, assim, imperfeições e hábitos. Hábitos é uma coisa terrível. Sedimentados ao longo dos milênios, em pouco tempo. Entende? Então, é aí que precisa ser, nós temos que ser perseverantes. Mente nenhuma renova-se a golpe de força, não. Por isso que é importante a gente reconhecer também
que a renovação, que o entendimento, assim, são cultiváveis no íntimo, no solo aqui da alma. Assim como a planta não prescinde da água, do sol que é vida, de mãos cuidadosas, nós não prescindimos dessa doutrina de luz, porque ela que vai nos ajudar a gente a adubar esse solo aqui, né? Com, na verdade, a nossa reforma, a nossa renovação. E a doutrina é isso, porque o Espiritismo, esclarecendo os homens, ele vai fazendo com que os homens, mesmo que seja devagarinho, como comentamos, vai se tornando melhor. Se ele vai se tornando bom, caridoso, honrado, solidário com o próximo, tudo isso, ele vai dissipando, porque é esse o papel da doutrina, dissipar da criatura as sombras do egoísmo, substituindo pela luz da fraternidade. Isso é que nós vamos alcançar um dia, com certeza, meus irmãos. Então é isso. E tem um dos aspectos da doutrina, um dos aspectos da missão da doutrina, vamos dizer, que são N, e tem um assim que é muito importante mesmo, vem se realizando assim etapa por etapa, no tempo adequado, porque os ideais de altruísmo preconizados por Jesus vão se instalando assim no coração do homem devagarinho, que é o quê? O de aproximar as pessoas. Outro dia a gente comentou sobre preconceito no nosso estudo, né? Então, é o de aproximar as pessoas no sentimento e geograficamente, independentemente de credo, de religião, de cor, de raças, de culturas, de países, sabe? Porque se antes tínhamos as muralhas, as esplêndidas muralhas chinesas, isolando cidades, hoje nós temos a ponte da amizade, ligando países vizinhos. Já estamos melhorando. Então é isso que é uma das missões dessa doutrina, que a gente vai aprender com o tempo. Olha, é algo assim que eu vou anotando para trazer. Aí eu perguntaria, como qualificar essa doutrina? Qual o adjetivo para a gente qualificar, se não dela mesmo, majestosa a obra da codificação espírita. Admirável ainda o trabalho das sublimes entidades, que aditaram para Kardec, né, esse nosso valoroso missionário, no curto espaço de 15 anos. Em 15 anos, Kardec fez toda essa maravilha. Olha, de 1854, quando Kardec, na sua primeira experiência, no seu primeiro contato com os fenômenos espíritas, 1854, até 31 de março de 1869, quando um aneurisma ceifou-lhe a existência física, em plena atividade ele estava. Então, isso, em 15 anos, ele pôde trazer tudo isso para nós. Então, é fantástico. Essas coisas são fantásticas, viu, gente? Pudéssemos computar, assim, os benefícios que a difusão da doutrina espírita, fora ou dentro do país, proporciona a milhões de consciências indiferentes, consciências recalcitrantes, consciências sofridas, consciências cruéis. Se pudéssemos computar tudo isso, nós vamos verificar, olha, a maravilha desses espíritos de escola, esses espíritos superiores, ao preconizarem o quê? A tolerância construtiva. Olha que coisa, tolerância construtiva. O que significa isso? Virtude que muitos encarnados já incorporaram à própria vida, aceitando-a como norma, isso que é importante, de ação evangelizadora. Então, imagina, quantos lares seriam mais harmoniosos, com menos discussões, com menos desentendimentos, se essa tolerância construtiva fosse desenvolvida, acionada, numa ação evangelizadora, ou seja, revidar uma agressão
com uma palavra que educa, com uma ação que evangeliza? Como seria o trânsito, não é? Se as pessoas que se agridem, porque um furou outro, as pessoas tivessem essa tolerância construtiva. Como seria no trabalho? Como seria na vida? Não é isso? Então, embora a doutrina fale que muitos já incorporaram essa virtude aí na vida. Olha, o Espiritismo, o Evangelho, me desculpa, segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, pode buscar da primeira à última página. São livros atualíssimos. Da primeira, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nas respostas dos Espíritos e também nos pronunciamentos de Kardec. Atualidade que jamais vai passar, mas que jamais passará. Sabe por quê? Por conta do conteúdo fecundo, sublime, instrutivo, consolador, que tem suas bases aonde, minha gente? Nas lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso a beleza dessa doutrina. E, por exemplo, por mais que cresçam as especulações da filosofia, as pesquisas da ciência, nunca, mas nunca vão deslocar esses maravilhosos compêndios da doutrina espírita, compêndios o quê? De moral e sabedoria do lugar que eles estão colocados, que é no coração e na inteligência dos homens. Por mais que cresça a filosofia, por mais que a ciência pesquisa, esses compêndios não serão deslocados da moral e sabedoria no coração e na inteligência dos homens. Porque estes, gente, são os únicos panteões de verdade que se perpetuam no tempo e no espaço. Com toda certeza. O Evangelho é o livro do coração. Sempre a amenizar, a enxugar lágrimas e a reanimar os viajores exaustos. Chegou para nós o Evangelho em 1864. E ele constitui, vejam você a importância dessa obra, que ele constitui a base fundamental de todo o edifício doutrinário da codificação. Ele é a base. O Livro dos Espíritos é o livro roteiro. É o livro a alargar horizontes, a traçar edificantes normas no caminho de todos nós, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, desejosos que estamos de assimilar no recesso do nosso santuário íntimo a moral espírita cristã. Então, meus irmãos, é isso aí. E o que caracteriza mais a doutrina espírita, essa revelação espírita, é ela ser divina, ela ser de origem divina, de iniciativa dos espíritos e a sua elaboração fruto da ação do homem. Então, daí vocês vejam o que representa, na verdade, essa doutrina de luz, que tanto nos traz coisas boas. Toda religião educa sempre, toda. No entanto, só a doutrina espírita que permite o livre exame. Sabe por quê? Para que a fé contemple a razão face a face, como ensinou Kardec. Isso é indiscutível. Então, assim, deixando para todos nós a mensagem aqui da codificação espírita, veja o que falam os amigos espirituais. Abre aspas. A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que nas suas quedas regam com lágrimas o pó das estradas, diremos: leia o livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, que pelos caminhos só encontram aclamações, os sorrisos da beleza, da fortuna, diremos: estudai o livro dos Espíritos, e ele vos tornará melhores. Então fica aí o recado da codificação espírita, dessa majestosa, mas majestosa mesmo, doutrina que alarga os nossos horizontes e que nos dá recurso para que um dia possamos sair, né, dessa
trevas do egoísmo para a luz da fraternidade. Que Jesus nos fortaleça nesse propósito. Obrigado pela atenção. Vou ganhar o livro.